Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z, dando continuidade no segundo capítulo do nome Salomão. Os fenícios eram considerados os melhores marinheiros, arquitetos e construtores daquele tempo, além de terem também o controle da floresta do Líbano, onde cresciam madeiras de ótima qualidade. Sendo assim, era previsível que Salomão iria buscar a ajuda de Hirão quando fosse construir o templo. Salomão possuía trabalhadores, dinheiro e pedras, mas em seu reino não haviam artesãos com habilidades para uma obra de tal magnitude. Ele conseguiu com Hirão os arquitetos e artesãos, assim como todo o ouro, cedro puro e pinho, para que a obra fosse realizada com beleza e elegância. Primeiro livro de Reis, capítulo 5. Em contrapartida, ele faria a Hirão um enorme pagamento em trigo e óleo, e também cederia a Hirão 20 cidades da fronteira ocidental da Galiléia. Hirão inspecionou as cidades e não se agradou do que viu, por isso as devolveu de volta a Salomão. Presume-se que em troca de outro pagamento, 2 Crônicas capítulo 8, versículo 2. E embora esse tipo de pagamento, de dar cidades, fosse comum naquela época, o desejo de Salomão de se desfazer de cidades judaicas, dando-as a um reino pagão, não foi bem visto pelos fiéis judeus do norte de Israel, região da Galiléia. Essa situação se tornou ainda pior quando Salomão decidiu tornar as políticas de trabalho forçado maiores do que da época de Davi. O pai de Salomão havia pressionado os estrangeiros e prisioneiros de guerra a realizarem trabalho forçado, dando a eles um status quase semelhante aos do escravo. Eles eram um tipo de escravo feudal, que podia ser chamado para trabalhar sempre que necessário, recebendo somente o mínimo para suas subsistência. Salomão foi um pouco além, recrutando seu próprio povo para esse serviço, e nomeou Jeroboão, que mais tarde se rebelaria contra ele, como o supervisor dessa força de trabalho todo. Ao todo, Salomão tinha cerca de 150 mil estrangeiros e 30 mil israelitas nessa equipe de trabalho forçado, segundo o livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 17. Por fim, Salomão escolheu a eira que era de Araúna, e segundo a tradição, era também o antigo monte Moriá, para construir o templo. Salomão começou a construção no 4º ano do seu reinado, primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Ao todo, demorou 7 anos para o templo ser construído. O térreo foi baseado no tabernáculo de Moisés, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o protótipo arquitetônico da parte externa do santuário era correspondente aos estilos dos templos sírios e cananeus. Por exemplo, como os templos encontrados em Ugarite, Gatna e Hazor. Não se ouviu o som de nenhum martelo, nenhum machado ou mesmo ferramenta de ferro durante a sua construção. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7. Mostrando isso, assim, que a matéria-prima do templo não era para ser pregada, mas sim encaixada. Há os que entendem essa questão como o protótipo ideal futuro de Deus para a igreja. Um lugar onde as coisas não acontecem pela força, ou seja, martelo, machado e ferramentas de ferro, mas sim um lugar onde as coisas existem para se encaixar, ajuste, comunhão e cumplicidade. Os detalhes da arquitetura do templo
foram adornados com madeira folheada a ouro e pedras que foram talhadas. Os recipientes sagrados eram de bronze fundido, feitos por Hurão-Abi, um artesão cuja mãe era judia e o pai um famoso ferreiro fenício. Entre seus trabalhos mais impressionantes estavam 2 pilares de bronze na entrada do templo, com mais de 10 metros de altura, um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 metros de altura, e um tanque de purificação feito com metal fundido com 4,5 metros de diâmetro, decorado com 300 frutos de metal e apoiado em 12 touros de bronze em tamanho real. Este tanque foi chamado de o Grande Mar. Alguns acreditam que esses 12 touros de bronze era uma violação ao 2º mandamento, que proíbe que o povo fizesse imagens esculpidas. No entanto, nenhum comentário negativo foi feito na Bíblia sobre isso. Para se ter uma descrição completa de toda a mobília do templo, podemos encontrar no 2º livro de Crônicas, capítulo 3. Ao concluir o templo, no 11º ano do seu reinado, 1º livro de Reis, capítulo 6, versículo 38, Salomão planejou uma grandiosa celebração. 1º livro de Reis, capítulo 8. Perante uma grande congregação de líderes das tribos e dos principais descendentes dos patriarcas dos israelitas, a Arca da Aliança foi trazida da casa de Davi para o lugar santíssimo do templo, debaixo das asas dos querubins. A nuvem da glória de Deus encheu o santuário, de modo que os sacerdotes tiveram que se agachar para ministrarem por causa da nuvem, pois a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo 10 a 11. Depois, Salomão se pôs em pé diante do altar do Senhor e estendeu as mãos para o céu e ofereceu uma oração de dedicação jamais superada em toda a literatura religiosa. 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo 23 ao 53. Por fim, Salomão ofereceu um grande número de sacrifícios ao Senhor, como ofertas pacíficas, ofertas queimadas e ofertas de manjares. 1º livro de Reis, capítulo 8, versículos 62 ao 66. Algum tempo depois, o Senhor lhe apareceu pela 2ª vez, assim como tinha lhe aparecido em Gibeão, prometendo-lhe firmar seu trono para sempre e dando-lhe algumas admoestações. 1º livro de Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 10. 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 22. Após isso, Salomão decidiu dedicar-se toda a sua atenção para a construção do seu palácio, próximo ao templo. Esse palácio possivelmente foi um dos mais opulentos no mundo da época. E embora o projeto mais lembrado de Salomão seja o templo, o palácio ultrapassava em tamanho, em esplendor e em custo, e levou o dobro do tempo para ser concluído. Para cobrir todo esse custo, Salomão não somente aumentou os tributos, como também estabeleceu amplas negociações internacionais. Salomão obteve, através da sua parceria com Irão, o controle das rotas comerciais para o Egito, o que lhe deu também o controle do comércio das caravanas e do comércio de cavalos por todo o lado ocidental do Oriente Médio. O controle de Salomão sobre essas rotas de comércio do sul lhe deu também o controle do comércio árabe de especiarias raras e tecidos exóticos, o que era extremamente lucrativo. Através desse empreendimento, Salomão conheceu também a rainha de Sabá,
Ela era rainha de um reino árabe do sul e estava em uma missão comercial na Palestina. Quando chegou a Jerusalém, com enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 2. Ela ficou maravilhada com a magnitude do palácio que não houve mais espírito nela. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso de número 5. E aparentemente ela se apaixonou por ele e ele por ela. Ela ficou fascinada com a sua sabedoria e exclamou: Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 8. Ao que parece, ela permaneceu no palácio com ele por algum tempo. Quando retornou a Sabá, ela recebeu de Salomão uma grande fortuna em ouro e objetos preciosos. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 13. Embora essa fosse uma cena aparentemente feliz com a rainha, maravilhada com a grandeza do reino de Salomão e agradecida ao Deus que ela adorava, também era um quadro que reunia dois governantes de dois países pagãos, a rainha de Sabá e Irão, o rei de Tiro. Tal comunhão seria condenada mais tarde pelos profetas como responsável pelos pecados dos reis de Jerusalém, Isaías capítulo 7. Além disso, embora o costume de um rei ter várias esposas fosse algo comum daquela época, estava em conflito com a lei de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 2. Tão séria foi esta quebra de mandamento que Deus apareceu a ele pela terceira vez e repreendeu, dizendo que nos dias de seu filho o reino seria dividido. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9 ao 13. Na verdade, Salomão teve uma vida libertina e devassa, a ponto de dizer que não houve prazer que os meus olhos desejassem e eu os neguei. Nem previ ao meu coração de alegria alguma que ele desejou ter. Grifo do autor, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Isso levou Salomão a ter ao todo 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres no total. Sua primeira esposa aparentemente foi a filha de Faraó, egípcio, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1. E a outra esposa citada é Naamá, a Amonita, mãe de Roboão, sucessor de Salomão. Isso nos ajuda a ter noção de quão longe os pés e o coração de Salomão andaram de Deus. Bem, meus amigos, aqui nós concluímos o nosso segundo capítulo de personagens da Bíblia de A a Z, onde nós falamos sobre o personagem Salomão. Até a próxima. Eu sou Alexandre Costa. Graça e paz. Shalom, shalom.